Olá pessoal, do 22º Encontro de Atividades Científicas da Croton Educacional, vamos falar agora sobre a associação entre a trombose venosa e o uso de hormônios sintéticos orais. Então, falando da trombose, a grosso modo, estamos falando de uma patologia onde existe a formação de coágulo no interior dos vasos, gerando assim uma interrupção do fluxo sanguíneo. E essa trombose está diretamente relacionada, e vamos precisar retomar um pouquinho lá na nossa fisiologia, com as interferências no sistema hemostático, O nosso sistema hemostático é um sistema responsável por dar ao sangue as características necessárias para o seu bom funcionamento, para a boa execução do seu papel dentro do organismo. E quando falamos da trombose, nós precisamos citar aí no sistema hemostático a cascata de coagulação e a agregação plaquetária, que são eventos diretamente relacionados à formação dos trombos. E essas alterações do sistema hemostático, elas têm causas diversas, mas aí podemos citar, por exemplo, fatores genéticos, Existem doenças genéticas que estão relacionadas a esse efeito exacerbado do sistema hemostático. Existe também a questão da gravidez e do uso de anticoncepcionais hormonais orais. E aí repare que quando correlacionamos a gravidez e os anticoncepcionais orais, estamos falando da questão de modulação hormonal que ocorre. Então, na gravidez, através de estrogênio e progesterona liberados de forma fisiológica, e nos anticoncepcionais através de estrógenos e progestágenos produzidos de forma sintética, ok? Então, os objetivos do nosso trabalho evidenciar os principais riscos do uso de hormônios sintéticos e relacioná-los ao desenvolvimento da trombose venosa profunda. Nossa metodologia foi uma revisão sistemática da literatura, nas principais bases de dados, com o objetivo de extrair aspectos relacionados à trombose venosa em relação ao uso dos anticoncepcionais orais. Então, os anticoncepcionais hormonais são a base de estrógenos e prostágenos, às vezes os dois juntos, às vezes não, Isso varia da apresentação e do medicamento escolhido pelo profissional prescritor. E eles impedem o amadurecimento do óvulo e a ovulação, impedindo assim que ocorra a gravidez. Porém, como citado anteriormente, esse uso ele gera uma interferência na hemostasia, gerando um aumento da atividade pró-coagulante. E aí vamos ter o evento da trombose venosa profunda. Quando falamos do contexto do Brasil, estamos falando de cerca de 170 mil pessoas que sofrem com a doença, e esse dado está diretamente relacionado ao crescimento do uso de contraceptivos orais, e aí a literatura descreve como os fatores influenciantes nesse aumento a questão do aumento da independência feminina e o planejamento familiar, Então esses fatos, essas características levam ao aumento do uso dos anticoncepcionais orais, e juntamente com esse aumento veio a questão do aumento dos casos de trombose venosa profunda. Então, o uso do anticoncepcional oral, ele aumenta o risco de trombose venosa de 2 a 6 vezes, como foi falado anteriormente, pelo aumento da atividade pró-coagulante. E um fator que está diretamente ligado é a quantidade de estrógenos e progestágenos. Então, percebe-se que ao longo do tempo, houve uma redução na quantidade desses hormônios sintéticos empregados para a produção desse medicamento, e assim houveram adaptações para as diversas populações que são alvo do uso desse tipo de medicamento. E como citado anteriormente, não necessariamente o medicamento vai conter as duas formas de hormônio, derivados do estrogênio e derivados da progesterona. Às vezes o medicamento vai ocorrer apenas um, e aí existe a principal medida de prevenção, que é uma boa orientação e correta prescrição do medicamento. Então, analisar a atividade de coagulação normal da pessoa e se o tipo de anticoncepcional a ser introduzido ele vai interferir nesse processo é um passo fundamental e deve ser feito por um profissional especializado, ok? Então, é isso. Podemos concluir que sim, há uma relação direta entre o aumento dos casos de trombose venosa e o uso dos anticoncepcionais. E vemos aí o fator de uma correta prescrição como direto influenciador nessa questão dos dados que encontramos, ok? Então é isso, pessoal. Queria agradecer mais uma vez a atenção de vocês. A gente se encontra num próximo trabalho. Muito obrigado.